e não foram os primeiros livros. No caso de João aqui, que eu disse para vocês, que é totalmente diferente, o Evangelho de João é totalmente diferente dos outros 3 evangelhos sinóticos, tá certo? Então, ele foi escrito mais ou menos, não há uma unanimidade concernente a isso, mas ele foi escrito mais ou menos entre os anos 85 ao ano 90 depois de Cristo. Olha só, então o tempo é muito extenso. A gente pensa que eles foram os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento. Na realidade não são, certo? Então, no caso aqui do Evangelho de João, foi escrito no ano 85 ao ano 90 depois de Cristo. Então, talvez o Evangelho de João tenha sido um dos últimos, ou o último até mesmo a ser escrito. Que depois ele vai também escrever o Apocalipse. Então, a gente tem aí dentro da história, da cronologia, se nós fôssemos levar uma cronologia, a gente ia ter o Evangelho de João, e aí nós teríamos também Apocalipse, o último, ou um dos últimos livros a serem escritos no Novo Testamento. Porém, para a nossa sequência de estudo sistemático, fizeram o quê? Agruparam esses livros como sendo os primeiros. Então, colocaram Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo fato de serem livros que falam a respeito do Messias, tá certo? Porém, não foram os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento. Há uma questão aí se é Tessalonicenses, alguns colocam se é Filipenses, enfim, mas a gente não tem ideia. Alguns colocam que o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento é Tessalonicenses. E eles só vão escrever 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Até porque os apóstolos, eles esperavam que Cristo voltaria para eles de uma forma eminente, tá certo? E aí depois eles viram que o passar do tempo, Cristo não veio buscá-los, e aí eles começam a escrever tudo aquilo que eles viveram com Jesus aqui na terra. Então o Evangelho de João é um evangelho totalmente diferente dos outros 3 sinóticos. Por quê? Porque o Evangelho de João trabalha Jesus como o Messias. João, ele vai falar e vai escrever para a igreja, e aí ele vai trabalhar e vai dizer que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir. Até algumas palavras que são palavras que no Antigo Testamento somente a Deus se atribuía, você vai ver João falando a respeito de Jesus. Por exemplo, nós encontramos no Evangelho de João o evangelista atribuindo a Jesus, dizendo que Jesus era, por exemplo, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou a videira. Essa palavra eu sou aqui é somente atribuída a Deus. Quando você catar no Antigo Testamento, você vai verificar que essa palavra aqui, os judeus, eles só vão atribuir, só vão usar a Deus. A Deus. Então o Evangelho de João trabalha Jesus como o Messias, aquele que havia de vir, que foi profetizado no Antigo Testamento. E ele diz: olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, ele trata Jesus como Deus, fala da divindade, fala da deidade de Jesus. Então essa palavra eu sou, no Antigo Testamento, você vai verificar que era somente atribuída a Deus, como um nome de Deus, como um nome de Deus. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, e depois a gente vai entrar no texto aí, para vocês verem a complexidade dessa palavra. Imagine só que quando Moisés, ele está no deserto, enfim, fica muito tempo no deserto, e Deus se apresenta a Moisés, e aí Deus fala com Moisés, e aí Deus diz para Moisés: olha só, você vai para o Egito novamente, enfim, e vai se apresentar a Faraó. Aí Moisés diz para Deus: mas espera aí, Senhor, eu vou me apresentar a Faraó,
e para que o povo saia do Egito, em nome de quem? Aí Deus diz para Moisés: diga, o eu sou te enviou. O eu sou. Primeiro Moisés diz para Deus: Deus, qual é o seu nome? Como que eu vou falar para Faraó? Qual é o seu nome? Aí Deus diz para ele: o eu sou te enviou. E aí eu pergunto para vocês: qual é o nome de Deus? O que vocês entendem, por exemplo? Se a gente fala, qual é o nome de Deus? Moisés diz assim: Senhor, eu vou para Faraó, vou conversar com Faraó, e Faraó vai perguntar: quem que é que está mandando você libertar esse povo? Aí Deus diz assim: o eu sou, porque ele perguntou o nome de Deus. Deus disse para Moisés: o eu sou. Qual que é o nome de Deus? O que vocês acham? Vários nomes? Deus, Jeová, Emanuel. Hã? Deus, Jeová, Emanuel. E aí, o que mais? Por exemplo, o Raio de Luz canta uma música que são, na realidade, que são apelidos de Deus, vamos dizer assim. São epitetos. O que é um epiteto? Vocês sabem o que é um epiteto ou não? Um epiteto ficando numa linguagem mais clara, é um apelido. Por exemplo, nomes que vai demonstrar a manifestação de Deus em diversas ocasiões. Por exemplo, quando diz que ele é Jeová Rafá, ou seja, o apelido de Deus ali, ou a expressão de Deus, ou o título de Deus ali é o Deus que sara, tá? Mas na realidade, Deus não tem nome. Deus não tem nome. Deus não tem um nome para você falar. Eu digo assim, olha, Caio, eu digo Leonardo, mas Deus não tem um nome. Ele diz, eu sou. Aí o que acontece? Aí nós vamos viajar nessa palavra. Esse nome, por exemplo, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsedkenu, e outros nomes mais, isso aí é um aportuguesamento ou uma tentativa de aportuguesar o nome de Deus. Por exemplo, aí os judeus começam a santificar esse nome, e desse eu sou aqui, que a gente vai encontrar lá em Êxodo, não precisa nem abrir a Bíblia, no capítulo de número 3, quando é a conversa que Moisés tem com Deus. Aí os judeus, eles tentam desse eu sou, tirar o nome de Deus, desse eu sou. E aí no hebraico eles colocam dessa forma: eu sou o que sou. No hebraico eles colocam dessa forma, olha só: Irier, Asher, Irier. Eu sou o que sou, tá? Aí eles vão tentar tirar o nome de Deus. Aí eles colocam assim, ó, Yehová, eles colocam Yahvé e outras traduções com diversos outros nomes, mas não é o nome de Deus. Então, não é o nome de Deus. Primeira coisa que eu vou falar para vocês: não existe o nome Jeová. Não existe. Esse nome Jeová não existe. Nós aportuguesamos, nós tentamos desse Irier, Asher, Irier, que é eu sou o que sou. Nós tentamos tirar lá o nome de Deus, que de repente no tetragrama sagrado é 4 consoantes. 4 consoantes: Y, H, W, H, que é Yud, Rei, Vav, Rei. Isso é chamado de tetragrama sagrado, que os judeus não pronunciam. Desse eu sou, eles chegaram à conclusão desse tetragrama sagrado, que é impronunciável, não tem uma pronúncia. Aí eles tentaram pronunciar Yehová, Yahweh, enfim, não é Jeová. Isso aí todos os biblistas sabem que não é Jeová. Isso no ano de 1500 depois de Cristo é que, de repente, já com a reforma, é que pegaram e aportuguesaram para Jeová, mas não tem nada a ver com Jeová, tá certo? Mas tudo bem, quando você fala Jeová,
Enfim, Deus sabe quem você está falando, mas não é o nome de Deus, porque o nome dele é Eu Sou, e esse tetragrama sagrado, ele é impronunciável e todos os judeus não pronunciam, principalmente os ortodoxos, esse nome. Nenhum deles pronunciam, como a gente fica brincando com o nome de Deus. Nenhum deles pronuncia. Por exemplo, se você tiver um rabino e você vê um rabino, sabe como que o rabino lê a Bíblia dele? Por exemplo, você vai verificar que um rabino ortodoxo, na Bíblia, ele nunca vai colocar o dedo assim, ó, na Bíblia. Nunca vai fazer isso aqui, ó, porque para ele é falta de respeito. Falta de respeito. Você vai ver eles tipo uma canetinha assim e um dedinho, e eles leem assim, ó. Você pode ver um ortodoxo, um rabino, uma pessoa que tem acesso ao Antigo Testamento, e ele é bem ortodoxo, ou seja, o ortodoxo ele segue uma religião fielmente. Aí o que acontece? Ele vai ficar lendo dessa forma, ele não coloca o dedo assim porque eles acham falta de respeito, e dentro de uma sinagoga, todas as vezes que apareceu o tetragrama sagrado, sabe o que eles fazem? Eles ficam em silêncio. Ao invés de pronunciar o tetragrama ou o nome de Deus, esse Eu Sou, sabe o que eles fazem? Eles dizem assim, Hashem, que é o nome. Vai pronunciar o nome de Deus em conversas triviais, eles dizem o nome, que é sobre todos os nomes. Porém, não tem nenhum, vamos dizer assim, nome que a gente possa, de fato, uma tradução fiel. São várias. Então, esse aí, Yehová, Yahweh, ou Javé, ou Jeová, são apenas a tentativa de aportuguesar o nome de Deus. Como no hebraico não tem J e a história é muito grande, enfim, infelizmente não é esse nome. Mas o que eu quero dizer para vocês? Quando no Evangelho de João diz que Jesus diz assim, Eu sou, o judeu já sabe o que ele está falando. Já sabe que esse Eu sou imagine só, Jesus dizendo Eu sou, colocando-se na mesma dimensão de quem? De Deus. Que o povo do Antigo Testamento, que os judeus, os ortodoxos, têm um respeito muito grande. E aí, por isso que muitos judeus diziam o quê? Você blasfemou. Então, o Evangelho de João é o Evangelho de que trata Jesus como Deus. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é doido. Não tem como não ser Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o quê? O Verbo era Deus, Então ele coloca a divindade de Jesus em total transparência, em total evidência. Então João trabalha com Jesus e escreve dizendo, olha só, Jesus, ele é Deus, tá certo? E existem várias seitas que não têm Jesus como Deus. E quando você não tem Jesus como Messias, como um Deus, isso é uma heresia, é um dos piores princípios dentro de uma seita herética. Não ter Jesus como Deus. Dentre elas, vamos lá, Testemunho de Jeová. Tá certo? Eles dizem que Jesus não é Deus. Tá certo? Não é Deus. E outras mais. Mas nós não vamos falar sobre essa questão. Então o Evangelho de Jesus trata Jesus como Deus, e ele se atribuindo Eu Sou. O único que se atribuía esse Eu Sou no Antigo Testamento, que fala de eternidade, que não tem princípio, não tem meio e não tem fim, é Deus. Então o Evangelho de João vai tratar Jesus desta forma, ele sendo o Deus encarnado, o Messias que havia de vir, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta sobre essa questão do Eu Sou, de Jesus, o Messias? Quem você disse? Os judeus que não falam o nome de Deus? Não. Não falam o nome de Deus em conversas triviais. Eles falam Deus? Não falam o nome de Deus. Eles dizem o seguinte: quando eles vão ler na Bíblia, que tem, por exemplo, no Antigo Testamento, só para vocês verem como é um assunto que dá para a gente estar parando e não dá. Você cata no Antigo Testamento uma palavra
que tem Senhor, por exemplo. Já viu no Antigo Testamento alguma palavra para o Senhor aí ou não? Vê aí, no Antigo Testamento uma palavra Senhor aí. Qualquer um, vê aí. Êxodo 30, 34, só para vocês verem. Êxodo 30, 34. Êxodo 30, 34. Dá uma olhada aí. Êxodo 30, 34. O que está escrito? Êxodo, não é Êxodo, é Êxodo. 30, 34. Isso. Disse ainda o Senhor a Moisés. Olha, disse o quê? Disse Ai, ainda quem? Senhor. Como está escrito Senhor aí na Bíblia? Com Maiúsculo. letra? Maiúsculo. Todas as letras estão maiúsculas ou não? Não. Tem que estar todas as letras Tá tudo maiúsculas. maiúsculo. Está aqui. tudo A maiúsculo. minha Tá certo? Se não tiver todas as letras maiúsculas, tem algum problema. Senhor. Tá certo?